Oiê, vamos falar do ensino médio na Bélgica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, continuando então o que eu tô falando sobre os métodos que a gente vai ter de ensino. Então falando já da creche, falei do ensino fundamental, ciclo 1. Eu vou falar hoje então do que seria o segundo nível de educação, então focando um pouco mais no ensino médio, mas também puxando o ensino fundamental, o 2, de como funciona aqui na Bélgica. Então quais são as formas, o que tem de diferença, o que tem inclusive de prós e contras com o ensino aqui da Bélgica. O que vai acontecer é que inicialmente eu gravei um outro vídeo falando sobre o ensino fundamental. O ensino fundamental, que seria o ensino primário aqui na Bélgica, ele para no que a gente considera como ensino fundamental número 1. Então, a partir dos 12 anos, você tem um outro ensino, que vai ser o ensino secundário, que vai ser dos 12 anos até os 18 anos. Você vai ter, então, essas informações do ensino fundamental 1 no outro vídeo que eu já gravei a respeito do ensino fundamental aqui na Bélgica. Esse aqui, então, seria o que teremos de ensino fundamental 2, que é o que a gente tem mais ou menos entre o 6º ano até o ensino médio, com o 3º ano completo. Então vamos ver aqui a respeito disso do que eu continuei do outro vídeo. O que vai acontecer é que você vai encontrar na região que fala neerlandês ou fala flamenco ou holandês como secundair onderwijs. Então você vai encontrar essas escolas que muito frequentemente você vai ter possivelmente com a mesma escola do que talvez o seu filho ou sua filha esteja já estudando, ou se não, você vai encontrar na região que fala francês, que tem do enseignement secondaire. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, e não corrija meu francês, porque eu não quero ser corrigido do meu francês. A gente vai ter então que você vai ter o estudo dos 12 anos até os 18 anos, porém, a partir dos 16 anos é possível que o seu filho ou sua filha estude para um ensino vocacional. Então a gente vai ter um foco de que você pode estudar em meio período e que, inclusive, você pode já focar na sua profissão do futuro. Então você vai ter aulas mais práticas e específicas a respeito disso. Logicamente que isso é opcional, isso não é obrigatório. A gente tem 4 métodos diferentes de escolas aqui. O que vai ter de função das escolas é praticamente parecido com o que eu falei do ensino fundamental. Ou seja, as escolas recebem um fundo do Estado. Isso significa que você não precisa pagar frequentemente as escolas pela sua matrícula e muito frequentemente você tem que pagar ou pelos livros que eles precisam estudar ou senão as viagens que talvez eles tenham de cursos. Então é necessário que ele esteja matriculado em uma escola, mas não é obrigatório que ele esteja em uma escola particular ou que você tenha que pagar. Então você vai ter isso e, inclusive, geralmente vai ter o mesmo período de férias do ensino fundamental. Nós vamos ter as férias de cada uma das estações, primavera, verão, outono e inverno, e, inclusive, vai ter as férias de Natal também, que é bem comum. Inicialmente, a gente vai ter que se segue uma parcela do que a gente vai ter do que o currículo da União Europeia tem como ensino, só que a gente vai ter 4 diferentes formas de você poder ter o seu filho matriculado ou sua filha matriculada em uma escola. O inicial vai ser o de educação geral. Isso vai significar que vai se preparar ele para poder ir para o ensino superior, que são as universidades, para poder conseguir ter uma noção mais geral das ideias gerais dos assuntos, e inclusive de ensinamento teórico e acadêmico. Isso não significa que ele vai estar preparado especificamente para um tipo de universidade, mas frequentemente a gente vai ter que, quando vai começando a chegar perto do ensino médio, os professores já vão guiando também qual que é a profissão de cada um, mesmo que eles não concordem. Como, por exemplo, eles percebem que tem um aluno que talvez seria muito bom como professor, ele queria fazer outra coisa, mas é muito comum que os professores dão essa motivada para ir para o ensino vocacional ou até outros cursos. O ensino técnico vai ser o que a gente vai ter também como uma parte de que os alunos estão sendo preparados para funções mais práticas. Então elas estão funcionando com outros tipos de escola, como por exemplo, a gente vai ter como função técnica, que aqui no Brasil a gente tem separado, né, ensino técnico com o ensino médio. Então é muito comum que também depois eles vão para uma outra universidade ou vão para um outro ensino superior para poder se matricular e também continuar com esse ensino mais técnico. O outro tipo de ensino é o ensino de artes, então são aulas mais focadas no que a gente tem de teoria e também explorando essa parte mais artística, focando tanto que se vá para universidades, como também se preparem para ateliês. O ensino vocacional é o que a gente vai ter frequentemente a partir dos 16 anos, que vai se ter como a ideia de que vão ter alguns estudos mais focados técnicos para uma profissão em específico, e é muito comum que se tenha 1 ano ou até 2 anos adicionais de estudos
para que a pessoa se prepare melhor para esse sistema. Então, como geralmente vai se focar um pouco mais na prática, já está se preparando para que a pessoa vá para a universidade e já tenha um conhecimento um pouco mais específico nessa área. Não só isso, não se foca também apenas no que a gente tem na parte teórica e na parte da prática, mas também é importante perceber que muitas escolas estão focando na parte do que tem de esporte. Então, não é incomum que você vai ver que muitas situações de férias ou de viagens que eles vão fazer são viagens para poder praticar um esporte, ou até mesmo que existam também grupos de esporte dentro das suas escolas. Então, o seu filho e sua filha vão estar sim com uma escola equipada para que eles pratiquem esporte. Não vai ser que nem no Brasil que toda aula de educação física é queimada ou só futebol. Inclusive, o ensino aqui da Bélgica é muito focado em provas. Então é muita prova que vai ter, é muita coisa que precisa estudar. Então, muito frequentemente, você vai ver o seu filho ou sua filha reclamando que já vai ter prova ou já vai ter tarefa para poder fazer. Isso é muito comum. Então, você vai ver que, com muita frequência, ele tendo que fazer provas, e inclusive, até mesmo já aos 6 anos, é avaliado para ver se os ensinos podem continuar sendo feitos pelo aluno ou pela aluna. É muito comum que a gente vai ter aqui pessoas reprovando, então eles não têm problema nenhum de reprovar, e isso é até um pouco frequente. E até mesmo uma taxa um pouco, até mesmo de evasão escolar um pouco preocupante aqui na Bélgica, mas não é incomum que o seu filho vai ficar cansado de estudar aqui. Falando agora um pouco de escola pública, a gente vai ter que, para você poder ter os documentos, para você poder conseguir se inscrever na escola, vai ser inicialmente o que você vai ter do certificado de identidade, a permissão de residência, inclusive a vacinação, então a carteira de vacinação, também o certificado de endereço e também até mesmo se estudou em alguma outra escola para poder trazer esse currículo escolar, esse histórico escolar. Como a gente não vai ter um sistema que vai estar estabelecido por onde você mora ou até mesmo alguma outra coisa assim, você pode se aplicar em quantas escolas você bem entender. Os belgas têm um péssimo costume de fazer tudo um pouco antes, então é muito comum que você vai ter que fazer o quê? Se matricular com 1 ano de antecedência, isso se não com 3 anos de antecedência. Então, as escolas serem muito concorridas, tem muita gente que muda para cá, muita frequência, as escolas, sim, você vai ter que precisar se planejar com antecedência. Não vou falar para você que não existam situações de emergência. Então é muito comum que você possa se aplicar com uma situação de emergência, porque você não tem apoio familiar, ou você está em uma situação que você realmente precisa que o seu filho esteja matriculado. Então, pode ficar tranquilo que eu tô falando isso mais na situação de você que tá pensando em morar aqui por muito tempo. Lembre-se que você precisa planejar com muito tempo também, mas as pessoas que estão vindo aqui para poder passar um tempo específico, como por exemplo 2 anos ou 3 anos, saiba que exista também outras situações que se adaptam a você. Uma outra coisa para poder perceber é que caso você tenha a necessidade, é às vezes pedido para que se faça um teste de nivelamento de qual que é a língua que a pessoa fala. Isso vai variar tanto se a escola fala especificamente o holandês, ou francês, ou até mesmo tem a língua do alemão. Muito frequentemente, a gente vai ter que as escolas que falam neerlandês têm também aulas de francês. E, inclusive, a gente tem as aulas que falam francês, que também têm aula de neerlandês. Não é muito comum a gente ver aulas tanto de alemão, mas tem sim aulas de alemão também nas escolas. Então, as línguas oficiais são ensinadas, inclusive o inglês também é uma língua que é ensinada. Mas assim, se você quer que o seu filho ele realmente fale todas as línguas, às vezes pode ser interessante que você matricule ele em uma escola de línguas, ou inclusive que você tenha uma escola que fale uma outra língua da região que você mora, e aí você busca ele para poder falar outra língua. Isso às vezes é um pouquinho mais fácil em Bruxelas, porque tem muitas opções de escola, ou até mesmo se você mora na fronteira. Agora, na situação de escola particular e escola internacional, nós vamos ter que a diferença ela continua sendo a mesma do que eu tinha falado do ensino fundamental. Ou seja, caso você queira preparar o seu filho ou sua filha para que ele tenha um estudo internacional, é muito interessante. Por quê? Muitas escolas que são subsidiadas por esses sistemas internacionais ou particulares têm como foco fazer com que a pessoa se prepare para uma visão mais internacional. Muitas dessas escolas ou seguem o currículo de outros lugares, como por exemplo escolas britânicas e escolas americanas, ou se não, eles já fazem com que você tenha a possibilidade de fazer com que a pessoa estude em outros países, que é o caso de escolas internacionais. Logicamente, você vai ter que pagar uma certa quantia que pode variar muito do que você está querendo. Ser bilíngue e falar muitas línguas é altamente motivado, porque não somente as aulas são faladas em outras línguas,
mas tem muitas pessoas de outros países. Agora, os métodos de escola podem diferenciar com muita frequência. Eu não vou focar muito aqui falando sobre todos eles, porque eu queria fazer vídeos específicos falando sobre cada um deles, e esse vídeo ficaria até um pouquinho maior porque eu tô falando desses outros métodos. Lógico que aqui vai ter muita diferença dependendo de onde está saindo o financiamento dessas escolas, como por exemplo, nós temos aqui escolas islâmicas e temos também escolas católicas e escolas que inclusive vão se alicerçar por sistemas educacionais, como por exemplo Montessori. Isso é uma coisa que vai ser explicado de antemão para você. Tem tanto escola particular que segue esses sistemas, quanto escolas públicas que também seguem esses sistemas. Muito frequentemente aqui, educação é levado a sério. Por aqui ser possível ter uma rotina que você consegue ir para os lugares, consegue trabalhar e não precisar ficar sempre nessa rotina de trabalhar 7 horas por dia, 7 dias por semana e 24 horas por dia, você consegue ir às escolas e ter essas comunicações. Então, as escolas são levadas muito a sério aqui na Bélgica, então você não vai ter uma informação que é passada para você, porque ou você não precisava saber, ou que essa informação não seria para chegar até você. Então, aqui, comunicação entre escola e pais é muito frequente e muito importante. E, inclusive, as escolas esperam que você também fique a par da situação. Inclusive, até mesmo do que eu estou falando, das escolas vocacionais é muito comum e também está tendo um frequente crescimento de muitas pessoas preferindo o estudo vocacional, porque não somente você sai do ensino médio já com um diploma, mas também, inclusive, você tem a oportunidade de também trabalhar como part-time. É muito comum aqui na Bélgica, a partir dos 16 anos, muitos adolescentes começarem a trabalhar. Isso vai de várias formas. Isso pode ser desde trabalhar em supermercados, trabalhar em restaurante, trabalhar em universidade, trabalhar em escola. Isso não é coisas que são apenas colocadas como, por exemplo, como jovem aprendiz, que muitas pessoas ficam com esse preconceito que a pessoa vai trabalhar com supermercado. Aqui tem muitas oportunidades e muitas coisas. Isso, inclusive, cria e pavimenta um caminho para o seu filho e para a sua filha também já entender o mercado e também já poder testar outros conhecimentos. Então, vão ter organizações diferentes para cada uma das províncias e eu vou deixar, inclusive, o link aqui embaixo para vocês poderem olhar tanto as escolas que são de ensino vocacional e também as escolas públicas e as escolas particulares, porque vai depender muito de onde você mora. Eu não posso dizer para você, essas são as melhores escolas. São melhores escolas baseadas em quê, né? Isso vai depender muito do que eu posso te dizer. Lógico que tem muitos testes que vão falar de onde o ensino tem com um pouco mais de pontuação baseado no que tem do currículo da União Europeia, só que também tem outros estudos que se baseiam no desenvolvimento do que a gente tem de ano após ano aqui da Bélgica. Então, eu te falar quais são as melhores escolas é meio problemático. Eu vou deixar com que, claro, em próximos vídeos eu explique sobre metodologia, eu explique também sobre como que é avaliado as melhores escolas ou não, inclusive até mesmo de universidades e escolas vocacionais e internacionais específicas de Bruxelas, para que você também tenha essa informação. Eu sei que tem muita gente que pergunta muito de Bruxelas e também de Antuérpia, então eu vou focar nessas duas cidades frequentemente para poder falar dessas escolas. Inclusive os departamentos de educação que tem tanto da região que fala francês, holandês e que inclusive fala o alemão, eu vou deixar também embaixo do vídeo para você poder conseguir também ter o acesso de mandar um e-mail e ter mais informações. Agora, quais são os prós e contras do ensino médio aqui na Bélgica? Falando do que a gente tem de forma geral, tanto das escolas públicas quanto das escolas particulares, a gente tem de que de fato o ensino ele é de muita qualidade. A gente tem que se preparar de tantas formas que os alunos podem escolher, inclusive terem visões claras de prática e de teoria, então isso faz com que muitos alunos se sintam mais à vontade de poder ir para uma profissão. Tanto é que é muito comum que aqui na Bélgica, quando você é adulto e você desistiu da sua carreira, você pode tomar uma escola por mais um ano para se adaptar para outros cursos. Então, não é impossível que você não queira mudar do que você realmente estava planejando desde o ensino médio. Parece muito cedo, mas muitas pessoas costumam ter um trabalho que estão meio que não completamente realizadas, mas que tem um trabalho que conseguem fazer com muita facilidade. Uma outra coisa são o que a gente vai ter da disponibilidade e também dos equipamentos das escolas. Assim como eu falei, é muito frequente a gente ter escolas que tenham não só equipamentos esportivos, mas também equipamentos educacionais. Então você não vai ter com muita frequência escolas falando que não tem material, ou que não tem livro, ou que os próprios professores não estão praticados para poder conseguirem dar as aulas. É muito importante a educação aqui,
é levado muito a sério a parte educacional daqui também. Logicamente eu não vou falar para você que não existam pessoas que vão causar tumulto ou pessoas que não estão tão ligadas com a educação, mas a frequência e o standard, o padrão aqui da Bélgica educação é um assunto sério. E assim como eu falei para você, uma das partes mais importantes que talvez tenha para o seu filho, para sua filha, é que a integralização é uma parte muito comum do que a gente vai ter das escolas aqui da Bélgica. Seja da escola pública, para poder fazer com que se tenha uma integração mais local, quanto da parte internacional. Então tem também a possibilidade de, por exemplo, você fazer o quê? De do ensino fundamental, parte 1, dele estudar na escola que tem da cidade, e você partir para o ensino internacional quando for para o ensino médio. São duas possibilidades que você pode ter. Isso, lógico que depende de pai para pai. Eu não sei o que você quer como objetivo para o seu filho especificamente, mas integrar com a cultura, tanto do que a gente tem aqui da Bélgica quanto a internacional, são pontos importantes e, inclusive, possíveis aqui na Bélgica. Agora, quais são as desvantagens? A gente vai ter que as desvantagens aqui, primeiro, por ter muitas opções, isso pode confundir muito os pais e também os filhos. Então, às vezes, o seu filho não tem noção do que ele quer fazer. E, inclusive, falar para ele o que ele tem que fazer com 4 tipos de escolas diferentes pode tornar para ele uma certa pressão. Eu entendo que muitas pessoas, talvez, pensem que, não, mas é só ele fazer alguma coisa que ele precisa ganhar dinheiro. Bom, às vezes pode ser que ele queira fazer uma coisa que ele ganha mais dinheiro, mas não especificamente o que ganha mais dinheiro por demorar muito tempo. E às vezes não se sabe muito bem de famílias que são internacionais. Talvez você precise voltar para o Brasil no ano que vem e ele não consiga terminar a educação. Então, isso é uma coisa que, frequentemente, por ter muita opção, confunde muito as famílias. A segunda coisa é o que talvez tenha se falado desde o que eu fiz o episódio de creche, que é ter um período com que a gente tenha de poder matricular tão curto é uma coisa que incomoda muitos brasileiros. Ou seja, sempre está faltando lugar para poder conseguir ter vaga. Às vezes você vai ter uma certa dificuldade de achar perto da sua casa. Inclusive essa coisa de ter que fazer 1 ano de antecedência pode ser uma coisa meio chatinha. Então, você ser pego de surpresa que você precisa colocar o seu filho para ontem numa escola e você não ter vaga em nenhuma escola perto da sua cidade é uma coisa que pode acontecer. E assim como eu falei, apesar de você também ter a possibilidade de escolas internacionais, muitas escolas internacionais podem ser bem custosas. Tem escola que vai desde 35 mil euros por ano, até mesmo com, por exemplo, escolas que você não consegue achar com facilidade, porque em Bruxelas, como tem muito mais gente e também é muito maior a concentração de trabalho de escola, fiquem para poder estudar para lá. Eu, inclusive, conhecia uma aluna que morava em Namur e ela ia até Bruxelas para poder estudar. Para quem não sabe, isso é mais de 2 horas de trem para poder conseguir fazer uma transferência. Então, assim, é uma distância muito grande. Para quem mora em São Paulo, talvez consiga entender, porque geralmente ir para um lugar para outro, para a cidade de São Paulo por 2 horas, é uma coisa que demora muito tempo. Mas para um país tão pequeno como a Bélgica, que, por exemplo, não é obrigatório você ter step no carro, porque os serviços de carro conseguem chegar em qualquer lugar na Bélgica em 30 minutos, diz muito de que você gastar 2 horas para você poder ir para uma cidade estudar e ter que voltar em 2 horas, é um pouquinho alarmante para a situação e o contexto que tem aqui da Bélgica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, algumas informações do básico que você precisa saber a respeito do ensino médio aqui na Bélgica. Tem algumas informações um pouco mais específicas, como, por exemplo, eu não falei a respeito do homeschooling, que é um vídeo que eu quero falar especificamente à parte, porque o homeschooling ele é possível aqui na Bélgica, mas eu quero fazer um outro vídeo porque ele engloba tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio aqui na Bélgica. E você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de saber? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E, inclusive, eu também já tinha gravado um outro vídeo que eu tinha falado pra você, que é o anterior, que é o do ensino fundamental aqui na Bélgica, que tem aqui pra você poder conseguir dar uma olhada. Ou se você quer saber mais sobre informação de ensino aqui na Bélgica, tem essa playlist a qual eu falo da educação aqui na Bélgica. Eu falo tanto do que tem, quais são os métodos e quais são os ensinos aqui na Bélgica e também informações para você poder saber a mais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!